A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a missionária Cristina Garcia e eu vim aqui hoje com uma palavra de edificação para o seu coração. Saiba que Deus ele tem ouvido as tuas orações, Deus ele tem ouvido o teu clamor e Ele diz para você neste dia que Ele não se esqueceu de você. Que assim como os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Deus, Ele disse que Ele ouviu as tuas orações. Para você que está aí cabisbaixo, meus queridos, nós temos um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, naqueles que nele confiam. E eu estou aqui diante de pessoas que eu sei que confiam no Senhor, que creem no Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele tem de ter fé. E a fé é algo que a gente que pede a Deus, é nós que pedimos a Deus para que Deus aumente a nossa fé. Amém, meus irmãos? Para você que é novo aí no canal, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu joinha, para que a obra de Deus ela possa alcançar o coração das pessoas que precisam e para que também outras pessoas conheçam a obra de Deus, recebam a mensagem do Senhor no seu coração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história em 2 Crônicas, que naqueles dias assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Naqueles dias, Salomão ele acabou de construir a casa do Senhor, o templo do Senhor. E Salomão ele pôs-se em pé dentro da congregação e ele orou ao Senhor. Ele orou a Deus. E ele intercedeu pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel, eles pediram a Salomão que orem por ele. A Bíblia nos diz no versículo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu-se a casa, meus irmãos. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram. Com o rosto sobre a terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor. Porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o nosso Deus, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Para você que está aí, que está perdendo, a ponto de perder a sua fé, por causa de uma situação, por causa de algo que aconteceu na sua vida, e talvez você está aí sem fé, mas eu vim aqui para aumentar a sua fé. Eu vim aqui para dizer para você que nós temos um Deus que é bom, que nós temos um Deus que é misericordioso. E todos os filhos de Israel, eles reconheceram que nós temos um Deus que é bom, que nós temos um Deus que é um Deus que é misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor diz que Ele ouviu as tuas orações, que Ele ouviu o teu clamor, que Ele te viu quando você estava aí chorando pelos cantos. Você que foi traído, você que foi injustiçado, você que está passando por lutas, por provações, Deus, Ele ouviu o teu clamor. Assim como Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel, assim como Ele ouviu o clamor do cego do Jericó.
E no versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus irmãos, naqueles dias o povo de Israel, os filhos de Israel, estavam longe do Senhor, estavam fora do caminho do Senhor, estavam cabisbaixo, estavam tristes e o povo tinha perdido a sua fé. O povo tinha desobedecido aos mandamentos do Senhor. Mas vendo eles que havia um rei naquele lugar, o rei Salomão, que pela sua fé ele havia edificado a casa do Senhor, e os filhos de Israel pediram ao rei Salomão que não cesse de orar por eles, que não cesse de clamar ao Senhor pela vida deles. E a Bíblia nos diz, no versículo 7, que tendo Salomão acabado de orar, ele desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício. Salomão ele fez um holocausto, fez um voto com Deus, fez um sacrifício e a favor do povo de Israel, a favor do seu povo, para que Deus ouvisse as orações, para que Deus perdoasse os pecados do seu povo. E Deus ele respondeu. Deus ele disse: eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andardes diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizerdes segundo tudo o que te ordenei, e guardados os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor e domine sobre Israel. Meus irmãos, o segredo está na obediência. O segredo está em ouvir a voz de Deus, em guardar os seus mandamentos, em guardar a sua aliança. Porque Deus ele diz: quanto a ti, se andardes diante de mim, como andou Davi. O Senhor, Deus ele diz: anda no meu caminho, ser perfeito, confia no Senhor e no demais ele tudo fará. Então Deus, ele tem visto o teu voto, ele tem visto a tua humilhação, ele tem visto o teu clamor e ele te diz neste dia: filho, eu ouvi o teu clamor, assim como eu ouvi o clamor do cego do Jericó, assim como eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. E eu desci, eu enviei o meu anjo para quebrar o arco e cortar a lança. Amém, meus irmãos? Tomem posse dessa palavra. Deus ele manda dizer para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é na sombra do Onipotente que você descansará. Descansa. Você que está aí cansado, descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Você dirá do Senhor: o Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Deus ele diz: é Ele que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus ele diz: e Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus disse que você lhe invocou, que Ele vem com a resposta, que Ele trouxe a resposta que você pediu. Que assim como Ele ouviu o clamor do cego de Jericó, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que havia um cego em Jericó. E esse cego, ele
ouviu falar do nome do Senhor Jesus. Ele ouviu. E pela sua fé, é o cego Bartimeu. E pela sua fé, só de ouvir falar do nome do Senhor Jesus, ele foi ao encontro. Foi ele que se levantou, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele foi à procura do Senhor Jesus. E é isso que Deus tem visto a tua fé. Deus, ele quer ver a sua fé. Meus irmãos, a fé move a montanha. A fé é as atitudes. Deus, ele quer ver as atitudes. Uma atitude faz mudar o coração de Deus. Faz mover o coração de Deus ao nosso favor, meus irmãos. Porque muitas vezes, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E o que Deus, ele viu naquele cego, Deus, ele viu a fé. E foi através da fé que Deus, ele trouxe a cura, trouxe a libertação que esse homem, ele precisava. E o Senhor Jesus, quando ouviu aquele cego clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus virou-se e disse, o que queres que eu te faça? E esse cego disse, eu quero ver. E então o Senhor Jesus disse, a tua fé te salvou. Recebe a tua cura porque a tua fé te salvou. Meus irmãos, e nós vemos que diante dessa atitude de fé, o nosso Deus move o coração quando a gente tem fé, quando a gente dá um passo de fé, a gente confia em Deus e a gente procura pela sua misericórdia. A gente vem na sua presença com o coração quebrantado, como veio esse cego Jericó, porque ele sabia que o seu caso, o único que podia resolver o seu caso aqui na terra era Deus, que não havia nenhum homem aqui na terra que podia resolver o seu caso, que podia resolver a sua situação, que o único que podia fazer o milagre na sua vida era Deus, era o Senhor Jesus. E, meus irmãos, por muitas vezes o homem e uma mulher aqui na terra se encontram nessa situação, se encontra dentro de uma situação que ninguém pode resolver a sua situação, que se encontra numa situação que precisa de um milagre. E existem situações que talvez é uma doença, talvez os médicos te desenganaram, você que está entrando aí, você que está aí, talvez o médico te desenganou, talvez você tem uma doença que você não vê a cura, que você não vê a solução, e você está desesperado, você não sabe a quem confiar, você não sabe se você confia no médico, se confia, mas eu digo para você que existe um Deus, que é o Deus das causas impossíveis, que é um Deus que quando a gente clama e o Senhor responde, assim como diz a sua palavra, existe um Deus que ele tem compaixão. Ele tem compaixão e misericórdia pelo ser humano. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos, o ser humano ele não tem misericórdia pelo ser humano, não tem misericórdia um pelo outro, mas e as pessoas não conhecem a nossa situação, não conhecem a sua situação, mas tem um Deus que sonda os corações e sonda os pensamentos. Ele conhece o coração do homem. E Deus, ele diz para você, filho, eu sei do que você está passando. Eu sei que você já tentou da sua maneira, tentou resolver da sua maneira, que você já confiou no homem, mas não deu certo. E agora você tem buscado a minha presença. Mas eu ouvi o teu clamor. Aquilo que é impossível para você, para mim nada é impossível, assim te diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele disse para o Salomão, quando ele acabou de orar, meus irmãos, Salomão, ele teve uma atitude de fé, meus irmãos. Em 2 Crônicas, eu estou aqui, meus irmãos, para você que está entrando aí, uma palavra para o seu coração, saiba que Deus, ele te ama. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11, diz que havendo Salomão, ele acabou, assim Salomão acabou a casa do Senhor. Havendo Salomão tendo acabado a casa do Senhor, ele intentou em fazer na casa do Senhor a sua casa prosperadamente e efetuou. De noite, meus irmãos, no versículo 12 diz assim, que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse,
eu ouvi as tuas orações e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Meus irmãos, glórias a Deus, é forte, meus irmãos. Deus, ele ouviu a oração de Salomão. Então você que tem buscado a Deus de madrugada, você que tem feito campanhas, você que tem feito propósito diante de Deus, e você está à espera de uma resposta do Senhor, Deus, ele diz, eu ouvi as tuas orações. Eu ouvi as tuas orações e vim com a resposta. Eu ouvi o teu clamor e vim entrar com a resposta. Toma aí posse desta palavra, porque Deus, ele ouviu a tua oração. Deus, ele não te abandona, meu irmão. Diante dessa situação, ainda que a situação parece desesperadora, peço desculpa aos irmãos, e Deus, ele não te abandona diante dessa situação. Deus, ele diz, eu ouvi o teu clamor, eu vim com a resposta, eu vim trazer a resposta que você pediu. Aleluia, glórias a Deus, e que o Espírito Santo venha falar no teu coração neste dia. Saiba que Deus, ele não te abandonou, que não existe causa perdida diante de Deus. Meus irmãos, Deus, ele disse, também confirmarei o meu trono, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não faltará sucessor que domine sobre Israel. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje e eternamente. O nosso Deus é o Deus que não mudou. Ele continua ouvindo o clamor do necessitado, ele continua ouvindo o clamor do fraco, do humilde, e ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Ele é o teu refúgio. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e no demais ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Deus, ele diz, confia nele. Mesmo que a situação pareça desesperadora, mesmo que você está no desespero, mesmo que o inimigo tem perseguido você, saiba que esse filisteu que está perseguindo você, Deus é o Deus que joga por terra todas as obras das trevas. Deus é o Deus que abate o soberbo. O nosso Deus é o Deus que dá graça aos humildes. Se você crê, você verá a glória de Deus. Deus, ele te diz, filho, eu ouvi o teu clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Deus, ele disse que ele ouvirá do céu, que ele já ouviu o teu clamor. Você que tem buscado a sua presença, você que tem guardado a sua palavra, você que tem guardado os caminhos do Senhor, você que tem sido fiel diante de Deus, saiba que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Talvez você está sendo julgado aí pela tua aparência, mas Deus, ele diz para você, eu vejo o teu coração, eu vejo aquilo que está no teu coração, e eu já ouvi o teu clamor, já vi a tua humildade no teu coração, e eu ouvi do céu e sararei a sua terra. Deus diz que ele perdoa os seus pecados e sarará a sua terra. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo venha falar no seu coração, que Deus te cobre com o seu sangue, e que a graça do Senhor seja sobre ti. Amém, meus irmãos? E Deus, ele diz, ele ouviu o teu clamor, e ele já enviou, Deus disse que ele já enviou a resposta para você, para que você aguarde, que você verá a glória do Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.